Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 110, em homenagem ao grande escritor brasileiro Afonso Romano de Santana. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, deixe o seu joinha, o seu like, divulgue o nosso conteúdo a um número maior de pessoas possível para que os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Infelizmente, no Brasil, tem-se o hábito de homenagear grandes nomes, pessoas que executaram grandes trabalhos, grandes obras, apenas depois que elas falecem, apenas depois da sua morte. Infelizmente, o nosso canal acabou fazendo a mesma coisa com um grande autor, um grande poeta, um grande brasileiro, que é justamente Afonso Romano de Santana. Afonso Romano de Santana nasceu em Belo Horizonte no ano de 1937, mais especificamente no dia 27 de março de 1937 e faleceu no dia 4 de março deste ano, o ano de 2025. Ou seja, ele faleceu aos 87 anos de idade. E para homenagear Afonso Romano de Santana, obviamente nós falaremos um pouco acerca da sua vida, um pouco acerca da sua obra, mas sob uma ótica bastante interessante, que é a ótica do amor, a ótica dos seus amores. Não que ele tenha amado várias mulheres, não que ele tenha tido muitas amantes, não é desse amor que nós estamos falando. Aliás, é muito complicado quando a gente circunscreve a palavra amor apenas a esta relação, à relação de um casal. Amor é algo muito maior. O amor é o motor da criação, é o sentimento fundador da existência. Até existe no nosso canal um vídeo bem no comecinho, bem lá nos primórdios, ele até foi gravado em um edifício, né, em Goiânia, na cidade de Goiânia, que é justamente um vídeo que vai falar sobre o amor como sentimento fundador da poesia, o amor como sentimento fundador da arte. Toda arte fala de amor. Todo poema fala de amor. De alguma forma, ele está falando de amor. Hélio, mas e a pedra no meio do caminho do Carlos Drummond de Andrade, aquele poema célebre de 1928, que simplesmente fala, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O poema, na verdade, se chama No Meio do Caminho. Como que você pode dizer que um poema desse fala sobre amor? Se nós observarmos além da simples imagem da pedra ou da simples imagem do caminho, alguma ocasião amorosa, alguma razão amorosa poderá ser vista oculta atrás desses versos, oculta sob estas palavras. É claro que quando se fala de amor, levando-se em consideração Afonso Romano de Santana, é impossível nós não falarmos de Marina Colasanti. Marina Colasanti, que foi a esposa de
Afonso Romano de Santana por 54 anos. Eles se casam em 1971 e o casamento, né, de certa forma, a pensar sob os padrões da Terra, se desfaz em 2025, né, nesse ano de 2025. Mas a gente pode dizer que ele não se desfez e que esse amor permaneceu após o falecimento de ambos. Por que a gente pode dizer isso? Simplesmente pela diferença de dias entre o falecimento de um e o falecimento do outro. Marina Colasanti falece no dia 28 de janeiro de 2025. Afonso falece no dia 4 de março de 2025. Quer dizer, nem 2 meses separam o falecimento de Marina Colasanti, que morre em decorrência de uma pneumonia agravada por complicações do mal de Parkinson, e Afonso Romano de Santana, né, a sua morte ocorre por complicações decorrentes do Alzheimer, né, do mal de Alzheimer. Aliás, Afonso Romano de Santana enfrentou o mal de Alzheimer por 8 anos, entre 2017 e 2025. Quer dizer, não dá para negar que, além de amar profundamente a sua cônjuge, a sua esposa, Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana também amava profundamente a vida, profundamente a existência, tanto que a viveu intensamente. Afonso Romano de Santana, como nós dissemos, nasceu em 1937 na cidade de Belo Horizonte. Nos anos 50, ainda na sua juventude, nos anos 50 e 60, integrou movimentos e grupos vanguardistas de poesia. Em 1961, ele se forma em Letras Neolatinas pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UMG, atualmente Faculdade de Letras da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1965, ele é pela primeira vez chamado para atuar como professor convidado em uma universidade internacional. Ele vai lecionar, né, literatura brasileira, ele vai falar sobre literatura brasileira, sobre temas associados à literatura brasileira, na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E isso se tornará uma constante na vida de Afonso Romano de Santana. Esta atuação representando, de certa forma, o Brasil e a sua literatura em universidades internacionais. Tanto que, em 1968, ele participa, juntamente com outros 39 escritores, do Programa Internacional de Escritores, criado pela Universidade de Iowa, também nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, ele trabalhou na Universidade do Texas e lecionou em outras universidades como professor convidado em países como França, Alemanha, Portugal e Dinamarca. Em 1969, Afonso Romano de Santana, eu falei Carlos Drummond de Andrade, foi um ato falho, vocês vão saber por quê daqui a pouco, né? Além de os dois serem mineiros, é claro. Afonso, nascido em Belo Horizonte, e Drummond, nascido 35 anos antes em Itabira, né? Ambos são de Minas. Mas em 1969, Afonso Romano de Santana conclui o seu doutorado, alcança o seu doutorado em letras, com uma tese chamada Drummond, um gauche no tempo. Então ele vai falar sobre o conceito de gauche na obra de Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que gauche é uma palavra francesa que significa esquerdo,
né, faz referência ao lado esquerdo. Mas gauche, em poesia, principalmente na obra de Carlos Drummond de Andrade, quer dizer aquele que está à margem, aquele que caminha à esquerda, né? Ser gauche na vida. Essa questão do gauche está em um dos primeiros poemas conhecidos de Drummond, o poema de Sete Faces, que está no seu primeiro livro, o livro Alguma Poesia, publicado em 1930. A primeira estrofe do poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, esse poema tão conhecido, diz: um dia, um anjo torto desses que vivem nas sombras me disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. E daí vem a tese sobre Carlos Drummond de Andrade, publicada em diversas edições. Em 1970, no ano seguinte, logo após tornar-se doutor, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, ele cria o curso de pós-graduação em literatura brasileira. É ele quem cria o curso, né, de pós-graduação em literatura brasileira da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Entre 1973 e 1976, ele dirige o Departamento de Letras e Artes, também da PUC-Rio. E durante esse tempo ele vai criar a Expoesia. A Expoesia promovia encontros de escritores, encontros de poetas ao longo de todo o território brasileiro, né? Então, poetas de todo o território brasileiro promoviam encontros sob a direção, sob a coordenação de Afonso Romano de Santana. Entre os anos de 1984 e 2014, ele exerce funções de cronista em diversos jornais pelo Brasil, como o Correio Brasiliense, o Globo, Jornal do Brasil e Estado de Minas. Mas antes disso, ele já publicava poemas em jornais. Existem poemas famosos de Afonso Romano de Santana, né, que foram publicados em jornais. Que País é Esse, por exemplo? Sobre a atual vergonha de ser brasileiro, por exemplo. E esses poemas, Afonso Romano de Santana consegue um feito muito importante. Afonso Romano de Santana pertence a um período em que se podiam ler poemas em jornais. Você ia aos suplementos literários, suplementos culturais dos jornais, e lá você encontrava poemas. Era comum, você abria um jornal e tinha lá um poema do Drummond, tinha lá um poema do Afonso Romano de Santana, tinha lá um poema do Manuel Bandeira, tinha lá um poema do Tiago de Melo, havia lá poemas dos mais variados autores, né? E esses poemas, eles ficavam restritos, circunscritos às páginas culturais, aos suplementos culturais, aos suplementos literários dos jornais. Com poemas de crítica aberta às situações políticas e sociais do Brasil, Afonso Romano de Santana consegue levar a sua poesia para as páginas de política, para as páginas principais dos jornais. Então, você abria o Jornal do Brasil, ia até o suplemento de política, a seção de política, estava lá um poema de Afonso Romano de Santana. Caso de Que País é Esse? Caso de Sobre a Atual Vergonha de Ser Brasileiro. Então, Afonso Romano de Santana consegue esta mudança, consegue este feito. Em 1990, entre 1990 e 1996, Afonso Romano de Santana se tornará presidente da Fundação Biblioteca Nacional. E como presidente da Fundação Biblioteca Nacional, ele fará parte de iniciativas muito importantes. Aliás, ele idealizará iniciativas muito importantes, como programas de incentivo à leitura,
como o Sistema Nacional de Bibliotecas. Então ele vai aproximar a Fundação Biblioteca Nacional das pessoas, dos leitores, daqueles que precisavam, né, ou que precisam desse auxílio, né, desse aporte, né, desta aproximação. Então, sendo assim, né, a Biblioteca Nacional, através de sua fundação, sob a presidência de Afonso Romano de Santana, vai incentivar o surgimento de novos leitores. Vai fazer com que mais pessoas leiam. E o Brasil, infelizmente, é um país carente de leitores. Então, todas essas iniciativas e toda esta experiência será relatada em um livro chamado Ler o Mundo, de 2010. Afonso Romano de Santana, ao longo de sua trajetória, escreveu mais de 40 livros. Livros de poesia, livros de crônicas, livros de ensaio. Ele era poeta, cronista, ensaísta, professor e um grande intelectual, um grande pensador. Ele dizia que a arte precisa ser engajada, a poesia precisa ser engajada, mas somente boas intenções não tornam uma pessoa um autor. Ou seja, não se faz um autor, não se faz um poeta apenas com boas intenções. Então ele unia a intenção de melhorar a humanidade com a técnica, o esmero que ele tinha na confecção dos seus poemas. Mesmo os poemas para serem lidos em jornais, mesmo os poemas que eram publicados em jornais eram tratados com muito esmero por Afonso Romano de Santana. Isso evidencia, primeiramente, o amor que Afonso Romano de Santana tinha para com a poesia. Não há poema de Afonso Romano de Santana em que você não perceba o cuidado com a palavra, o cuidado com a maneira de expressar as emoções, os pensamentos contidos naquele texto. Além de amar a poesia, Afonso Romano de Santana também amava o Brasil, porque a melhor forma, muitas vezes, de se demonstrar o amor por um país é criticando aquilo que nele está errado. O que está errado politicamente, o que está errado socialmente. O verdadeiro patriota é isso. Não se pode confundir patriotada com patriotismo. Patriotismo é uma coisa muito maior. Quando você critica algo que está errado no país, você está sendo patriota, né? Não é sair vestindo a camisa da seleção, sair vestindo verde e amarelo e tecendo loas ao país que você vai estar demonstrando patriotismo. Patriotismo é outra coisa. E Afonso Romano de Santana era patriota. Quando ele escreve um poema contundente como sobre a atual vergonha de ser brasileiro, que ele começa: que vergonha, meu Deus, ser brasileiro, estar crucificado num cruzeiro erguido num monte de corrupção. Antes nos matavam de porrada e choque nas celas da repressão, hoje nos matam de vergonha e fome, exibindo estatísticas na mão. É abrir jornal, acho que é isso, é abrir jornal, lá vem desgosto, cada notícia é um videotapa no rosto. Coisa parecida com isso. Eu não sei o poema de cor porque ele é imenso, 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 imenso. Ele é muito grande. Ele é de 1981. Então ele demonstrava apreço pelo país, amor. Carlos Drummond de Andrade, assim como Carlos Drummond de Andrade, Afonso Romano de Santana também demonstrava um grande amor pela humanidade. A sua poesia, ele dizia que a função do poeta é iluminar, é mostrar à humanidade aquilo que está obscuro. Então ele fez da sua poesia um farol, iluminando a humanidade e mostrando muitas coisas que não eram vistas. Podiam ser mostradas na TV, podiam ser mostradas nos jornais, mas pela pena, pela máquina, naquela época era máquina mesmo de escrever. Naquela época era pena mesmo, era caneta. Pela caneta e pela máquina de Afonso Romano de Santana, essas coisas eram mostradas de uma maneira que inequivocamente podia ser vista.
né? Ficava tudo claro. A poesia de Afonso Romano de Santana é clara, é simples, é compreensível, não é dada a hermetismos que fazem com que a poesia fique restrita a uma casta de iniciados. Um poema do Afonso Romano de Santana, todos podemos compreender. Então, Afonso Romano de Santana amava a humanidade, amava o Brasil, amava, é claro, a sua esposa, Marina Colasanti, e amava o ofício do pensamento. Afonso Romano de Santana, além de escrever poemas, pensava a poesia, falava sobre poesia, discursava sobre poesia, elucidava dúvidas sobre poesia e tinha um pensamento muito claro sobre a poesia, né? Que a poesia é para todos, para ser apreciada por todos, para ser sentida e experimentada, experienciada por todos, mas que a poesia tinha o seu apuro, necessita do seu apuro. Não é qualquer palavra, né, que se presta a um determinado poema. Cada poema tem as palavras que lhe cabem. Toda palavra pode se tornar poética, mas determinados poemas, quando você tece um poema, há palavras que cabem, há palavras que não cabem, né? Afonso Romano de Santana não pecava nem por excesso e nem por falta de palavras na sua poesia. Sua poesia era exata, sua poesia era equilibrada, né? Embora a poesia não seja uma ciência exata, né? Poesia não é matemática. A poesia diz, ela tem que dizer algo, né? Houve quem quisesse, quem pensasse que a poesia podia ser tão exata quanto uma conta matemática. Mas na poesia não é assim. Na poesia, 2 mais 2 pode não dar 4. 2 mais 2 pode dar 7. E é até interessante e surpreendente quando a gente olha 2 mais 2 dando 7 e 4 mais 3 dando 4 na poesia, né? É muito interessante nós observarmos isso. A poesia é uma linguagem mais livre. Ela tem as suas normas, mas ela é livre. Como assim tem normas, mas é livre, né? Nós já falamos muito aqui sobre isso, sobre os temas que podem ser tocados pela poesia. Tem que ter o cuidado para não agredir o leitor, né, o ouvinte do poema, e uma série de outros cuidados. Essas são as normas. Mas é uma linguagem livre, que se presta a diferentes rimas ou a ausência delas, a diferentes métricas ou a ausência delas, e a diferentes temas. Então aqui tecemos um breve panorama sobre a vida, sobre a obra deste grande poeta, deste grande brasileiro, Afonso Romano de Santana, falando dos seus amores. O amor pela sua esposa, o amor pela sua pátria, o amor pelo pensamento, o amor pela poesia, o amor pela humanidade, o amor pela literatura, pela leitura, né? Quando você gera novos leitores, quando você acende a chama da leitura em novos corações, você está demonstrando o seu amor pela leitura. Então, Afonso Romano de Santana foi um grande homem porque amou grandemente, amou imensamente tudo aquilo que fez e tudo aquilo que foi tocado pelo seu gênio, pela sua poesia, pela sua presença, pelas suas observações. E essa foi a nossa edição número 110 do Sala de Poesia. Agradecendo a todos vocês que assistem aos nossos vídeos, ou a vocês que começam a nos assistir a partir desse vídeo. Vocês que estão inscritos, vocês que ainda não estão, muito obrigado. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.